própria ciência, ela tem os seus rituais, né? As ciências têm aquilo que a gente pode chamar de ritual, se a gente entender algum tipo de procedimento repetitivo que se faz para atingir determinado objetivo, cumprindo ali os requisitos de cada ciência. Isso tem. Por exemplo, veja o médico, quando vai operar, ele tem todo um ritual, entendendo aqui ritual nesse sentido que tem todo um processo de se vestir, de se lavar, que tem que ser feito sempre da mesma maneira, né? E tem todo um ritual se entender nesse sentido, né? E o espiritismo, nesse sentido mais filosófico de ritual, também. Ele tem a necessidade da prece, de evocar o anjo de guarda, ele tem várias questões. Então, depende o jeito que a pessoa entende ritual, né? E também eu acho importante refletir sobre isso. Não sei se ajudei a Mica, mas tentei fazer um esboço geral aí com algumas reflexões. Passo para vocês. Eu só queria, na verdade, acho que já foi bem respondido, queria fazer duas indicações. Né? Tem uma dissertação de mestrado do Marcelo Gulão Pimentel, o Eric conhece, né? Ele é do Rio, ou de Minas mesmo. Mas, enfim, ele fez o mestrado dele na Federal Juiz de Fora, e ele coloca em um dos capítulos lá, é bem interessante, as diversas correntes explicativas que surgiram para tentar dar conta dos fenômenos espíritas, e a corrente dos magnetizadores foi bem forte. Né? E muitos deles, como a Nelly comentou aqui, muitos deles excluíam a ação dos espíritos. Né? Talvez essa seja uma diferença fundamental entre o espiritismo e o magnetismo. O espiritismo vê bem a ação dos espíritos. E talvez algumas vertentes aí do magnetismo não. Então é uma tese bem interessante, chama Metodologia de Allan Kardec, né? Dá para ser encontrada na internet aí. E outra indicação que eu ia fazer é uma palestra do Cosme Massi sobre os fluidos. É uma palestra famosa, né? Que tem no YouTube. Muitos de nós já assistimos, em que ele explica. O título da palestra é Fluidos, Sua Natureza e Suas Qualidades, Cosme Massi. Qualquer um colocado no YouTube consegue achar. E ele explica essa questão do termo fluido, né? Como é que o termo fluido é entendido dentro da ciência, que toda a ciência, em algum momento já utilizou essa palavra, mas depois que você conhece melhor a lei daquele fenômeno, a palavra ela dá lugar a outro termo. Então é uma palestra bem interessante. Eu vou colocar o comentário aqui, Eric, aí se você puder passar e tornar visível para o pessoal aí, fica a indicação. Lauro. E assim, o que é importante a gente lembrar aqui que o magnetismo, né, é uma modificação do fluido cósmico universal. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto também para se entender é, por exemplo, Mesmer, até a sua morte em 1815, ele não conhecia, não tinha surgido o espiritismo. Kardec estava com em torno de 11 anos de idade. Né? Então, claro, Mesmer ele ignorava a presença dos espíritos no auxílio, ali na magnetização. E como o espírito, na comunicação, ele vai dizer isso na revista Espírita, né? Que ele compreende que a ação dos espíritos na magnetização que realmente é o resultado positivo. Se excluir o espírito, um bom espírito, por exemplo, o magnetizador ele vai se exaurir ali de tanto ficar movimentando as mãos, passando a mão ali na frente ali, sem obter nenhum resultado. Então, claro, Mesmer precisou chegar a essa conclusão como espírito, porque ele observou, né, como espírito ele observou o fenômeno. E uma questão que eu levanto aqui, se eu não me engano, e aí vocês podem me corrigir aqui, não sei se foi Charles Richer que deu o nome de ectoplasma, eu não sei se foi ele que levantou essa teoria aí. Beleza. Esse ectoplasma seria o fluido mais animalizado, mais material,
né? Será que isso não serviria de argumentos para muitos dizer assim, não, os espíritos se utilizam do ectoplasma para, por exemplo, eu assisti uma palestra de um médico que ele disse que viu o espírito fazer uma ponte safena numa pessoa. E quem quisesse, assim, e está lá a ligação que o espírito se utilizou do ectoplasma, fez todo o material e fez a cirurgia. Né? Então, até onde o que é verdade, o que não é, o que tem de exagero, a gente não sabe. Eu queria ouvir de vocês, né, nesse sentido. Se o espírito cria ou forma, por exemplo, algo para uma cirurgia, para colocar numa pessoa, né? Entendendo que, já que é uma formação, e essa formação ela é fugidia, né? Então a gente vai ler isso, por exemplo, na escrita direta, né? Que é um fenômeno onde se conserva mais tempo os traços, porque, né, são caracteres muito menos volumosos. Isso é possível. Então, eu queria ouvir de vocês, não sei se vocês entenderam aqui a minha questão, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Será que o espírito, ao produzir um determinado objeto, e no caso aqui para uma cirurgia, como ficaria a permanência desse objeto, levando em consideração o que o Espiritismo ensina? Aí eu passo para o Michel aí na ordem. Michel, não sei se vocês entenderam aí. Pode falar, Eric, pode falar depois. Não, eu só ia falar, né? Exatamente, essa teoria do ectoplasma ela veio da metapsíquica, né? Depois da parapsicologia com Charles Richter. Né? Mas aí é outra concepção, né? De que teria a ver, de que sairia dos poros dos médiums, né? E a teoria espírita trabalha com o conceito do fluido vital, né, que é uma transformação do fluido cósmico universal, que também faz parte do perispírito, né? Enfim. Pois é, eu vi isso no livro do... Inclusive, eu li isso, acho que hoje ou ontem, no livro do Carlos, naquele segundo livro dele, né? Espiritismo sob investigação. Em que eles fazem essa ligação, o chamado ectoplasma com o fluido animal, né? E aí ele coloca como um sinônimo, mas eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque o que se chamou mais tarde de ectoplasma, que seria uma espécie de uma substância branca que sai dos orifícios e dos poros do chamado médium, isso Kardec não relata isso, não estudou isso. Então eu vi a própria obra do Carlos, ele acho que coloca uma nota, uma observação, e ele coloca o ectoplasma na obra de Kardec o fluido animalizado. Mas eu não sei da onde que saiu essa informação, porque não é a mesma coisa. O que Kardec chama do fluido vital, fluido animalizado, em nenhum momento há o relato desses fenômenos que aconteceram depois. Então Kardec não chegou a estudar. Não chegou a estudar os chamados fenômenos de ectoplasma, aquela coisa toda. Eu já ouvi falar também dessa cirurgia, que Kardec não estudou. É um tipo de fenômeno que Kardec não passou por Kardec. Então, eu diria que quem criou essa tese não prestou atenção. Em nenhum momento tem esse relato em Kardec. Eu não posso dizer que uma coisa é a mesma coisa que a outra, né? E até agora, pelo que eu li, eu ainda não terminei o livro, mas parece que não ficou muito claro que eram reais esses fenômenos, né? Diz que tinham várias suspeitas de fraude, então não sei. O que eu sei é que Kardec não relata esse tipo de fenômeno, de uma substância visível que sai. Ele não. Quando ele vai falar, por exemplo, dos chamados agêneres, que eram espíritos que se tornavam visíveis e tangíveis, ele coloca isso.
Mas ele não fala que o médium entrava no estado que liberava alguma coisa visível, e